Olá, Nova Kids! Eu sou o tio Walter. E eu sou a tia Vitória. E nós estamos muito felizes de ter você aqui com a gente. E agora a gente convida vocês a ficarem de pé para cantar junto com a gente em reverência ao nosso hino nacional. Então pegue sua mão direita, coloque no seu peito e cante junto com a gente. Nova Kids, agora ainda de pé, a gente vai cantar que somos soldados de Cristo. Todo mundo marchando, vamos lá. Quero ver vocês cantando junto com a gente. Soldado de Jesus, soldado de Jesus, nem aviador, seja eu aqui, soldado de Cristo eu sou. Continue marchando, Nova Kids. Cristo
ouça essa música, porque chegou a hora da declaração da criança e os meninos eles irão fazer comigo. E as meninas vão fazer comigo. Lembrando que nós falamos depois dos meninos. Então vamos lá, meninos, no 3 a gente começa a declaração. 1, 2, 3. Eu sou homem criado por Deus. Eu sou mulher criada por Deus. Deus me ama, Jesus me salva. Sou importante para Deus. Quero alcançar meu máximo pra Deus. Estudo a Bíblia pra saber viver. Obedeço minhas autoridades e vivo em paz com os outros. Amo Jesus, sua palavra, minha família, o Brasil, minha igreja, o Nova Kids e você. Muito bem, Nova Kids, agora você pode sentar que nós vamos com o nosso quadro de hoje. Bom dia, Nova Kids! Está no ar o Jornal Olímpico. Esse ano acontece o maior evento esportivo do planeta, os Jogos Olímpicos ou Olimpíadas. E nesse evento acontecem diversas competições de diferentes modalidades. O evento acontece a cada 4 anos e conta com a participação de atletas do mundo inteiro. Vamos agora falar diretamente do ginásio Momento Alegria com a nossa repórter correspondente Amanda Elisa. É com você, Amanda. Olá, Camilo! Eu estou aqui na Arena do Momento Alegria e eu tenho aqui comigo o representante das Olimpíadas, Daniel Almeida, e ele vai falar um pouco pra gente sobre as Olimpíadas e a importância delas. Bom dia, Amanda, bom dia, Camilo, bom dia a todos que nos assistem. Então, os Jogos Olímpicos eles tiveram início no século 8 a.C. e desde lá as Olimpíadas elas acontecem de 4 em 4 anos, se tornando um dos maiores eventos esportivos do planeta e tem como objetivo estimular a competição saudável entre os competidores dos 5 continentes. E por falar em continente, vocês estão vendo esses anéis aqui atrás? Esses anéis, eles representam os 5 continentes. E suas cores, elas também têm um significado. Porque essas cores foram escolhidas porque elas contêm em todas as bandeiras dos países que participam das Olimpíadas. Olha, e que curiosidade interessante, né, Daniel? E eu queria te perguntar, onde que as Olimpíadas desse ano estão acontecendo? Bom, Amanda, os Jogos Olímpicos desse ano estão acontecendo no Japão. E como acontece a escolha do país sede, ou seja, do país que vai sediar os Jogos Olímpicos, é feita através de uma inscrição, ou seja, o país se candidata a ser o país sede. Então é enviado para o Comitê Olímpico Internacional e lá dentro do comitê os membros oficiais fazem uma votação. E no final da votação é computado os votos e o país que tiver mais votos vai ser o país que vai sediar os Jogos Olímpicos. E uma curiosidade muito importante é que os últimos Jogos Olímpicos, que foi em 2016, aconteceu aqui mesmo, no Brasil. Olha que legal! Agora que nós já sabemos a importância das Olimpíadas para os países, você pode nos dizer, Daniel, quais os benefícios para os participantes das Olimpíadas? Com certeza, Amanda. Os benefícios, eles são muito grandes. Ele te ajuda como pessoa e também como sociedade, porque quando você pratica esporte, você se torna uma criança mais saudável, tanto corporal quanto mental. Ele ajuda também a estimular a sua energia e também diminui o risco de adquirir uma doença. Olha que legal! E, Daniel, qual é uma última lição que você pode deixar para as pessoas que estão nos assistindo? Nova Kids, uma lição muito importante. Desligue seu celular, desligue o seu computador, desligue a sua televisão, aproveite o tempo que você é criança, corra, brinque, pratique esportes. Assim, você vai crescer e se tornar um jovem e um adulto muito mais saudável. Olha que dica de ouro, hein? Menos telas e mais atividades ao ar livre. Nós voltamos agora com o nosso âncora, Camilo. Obrigado, Amanda. Nova Kids, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, diz que nós somos santuário do Espírito Santo e que nós devemos glorificar Deus com o nosso corpo. E quando nós praticamos exercício, nós estamos glorificando a Deus e mostrando que nos importamos com o corpo que Ele nos deu. Então procure glorificar Deus com o seu corpo e lembre-se, Deus te criou de forma especial
e admirável. Agora nós vamos para um breve intervalo e logo mais voltamos com a segunda parte do nosso Jornal Olímpico. E agora você já pode ficar de pé, porque nós vamos cantar que nós vamos lutar com Josué. Então vamos lá! Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerquem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. As trombetas soarão, abalando o céu e o chão. Cerquem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Subam os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerquem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. E agora, Nova Kids, você pode sentar, porque nós vamos aprender um pouco mais sobre as Olimpíadas com o nosso quadro. Estamos de volta com o nosso Jornal Olímpico. Agora voltamos diretamente do estádio aquático com a nossa repórter Amanda Elisa. Olá, Camilo, e eu estou aqui agora com a competidora Letícia Galeotti e ela vai nos falar um pouco sobre a sua modalidade, ou seja, o esporte que ela pratica nas Olimpíadas. Olá, Nova Kids! É um prazer estar aqui para falar do esporte que eu pratico, que é a natação. A natação é considerado dos esportes mais completos, pois ele movimenta a maior parte dos músculos e membros do nosso corpo. Na natação existem 4 estilos de nado. É o nado livre, o nado costas, o nado borboleta e o nado peito. Mas além da natação, existem também outros esportes aquáticos, ou seja, esportes praticados na água, como o polo aquático, que é o futebol na água, o nado sincronizado, os saltos ornamentais e até o triatlon, em que o único atleta corre, pedala e nada, e entre outros. E os equipamentos que eu mais utilizo na natação é a touca, para que o cabelo não me atrapalhe na hora dos movimentos, e o óculos, para que não entre água no meu olho e eu consiga enxergar debaixo da água. Olha que interessante. E Letícia, você pode nos dizer alguns benefícios que a natação trouxe para o seu corpo e a sua saúde? Claro, a natação ajuda na nossa respiração, além de nos deixar mais fortes, saudáveis e totalmente dispostos. Estudos apontam que praticar esporte ajuda no desenvolvimento do nosso cérebro, nos deixando mais inteligentes e tendo mais foco. Eu gosto muito de nadar, porque além de eu exercitar os meus músculos, eu cuido do templo do Espírito Santo, que é o corpo que Deus me deu, e isso é o mais importante.
É verdade, é o mais importante mesmo. E você pode nos dizer uma qualidade que a natação trouxe para você? Posso sim. Com a prática do esporte, eu aprendi a desenvolver a minha perseverança. Olha só, perseverança, que palavra interessante. Perseverança significa você permanecer firme mesmo nas dificuldades. Como, por exemplo, se você quer aprender uma matéria que você acha que ela é difícil, você estuda muito até você entender aquilo. Ou se você quer praticar algum esporte ou tocar algum instrumento, mesmo que pareça difícil, você continua e vai até o final. A perseverança nós também usamos na nossa vida para obedecer a Deus. Mesmo quando outras pessoas estão fazendo o que não agrada a Deus, nós persistimos e lutamos para fazer sempre a vontade dele. E Letícia, você pode nos dizer mais alguma qualidade que a natação trouxe para você? Sim, aprendi também a desenvolver a minha disciplina, com horários, alimentação e com sono também. Olha, a disciplina, ela significa que nós obedecemos as regras que são estabelecidas. A disciplina, ela é feita para o nosso bem, para nós crescermos e sermos sempre mais parecidos com o caráter de Cristo. Você tem uma última lição para deixar para as pessoas que estão nos assistindo? Tenho sim. Lá na Bíblia, em 2 Timóteo 2,5 diz: semelhantemente, nenhum atleta é coroado vencedor se não competir de acordo com as regras. Com a prática do esporte, eu aprendi a respeitar as regras estabelecidas. Nova Kids, obedeça às regras, pois elas são muito importantes para o nosso crescimento. E viver de acordo com o que Deus ensinou é o que nos torna atletas vencedores. Olha que incrível, muito obrigada Letícia pela sua palavra e nós voltamos agora com o nosso âncora Camilo. Que legal, obrigado Amanda. Nova Kids, quantas lições nós aprendemos hoje? Aprendemos que o esporte ajuda no desenvolvimento do cérebro, que a perseverança é a qualidade de quem é firme e não desiste diante das dificuldades. Aprendemos também que a disciplina é a obediência às regras que lhes são estabelecidas. Em Nova Kids, a disciplina é para o nosso bem, para o nosso crescimento. E quando você pratica a disciplina, você reflete o caráter de Cristo. E aprendemos também que viver de acordo com o que Deus ensina é o que nos torna atletas coroados. Olha, Nova Kids, que você busque desenvolver o hábito de praticar exercício. Assim, você estará cuidando do seu corpo. Mas lembre-se, em primeiro lugar, de agradar a Deus. O nosso Jornal Olímpico fica por aqui. Até a próxima. Tchau! E agora, Nova Kids, sentados mesmo, aí onde vocês estão, vocês vão cantar com a gente que o nosso Deus, ele vive. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou teu filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque ele vive. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Nova Kids, que dia fantástico! E agora chegou o momento de falarmos com Deus. Então abaixe sua cabeça, feche seus olhos e repitam junto comigo.
Senhor Deus, Senhor Deus, muito obrigado por me criar de forma especial e admirável. muito obrigada por me criar de forma especial e admirável. Que eu possa te glorificar com meu corpo, Que eu possa te glorificar com meu corpo, fazendo esportes ou não, fazendo esportes ou não, tendo disciplina e perseverança. tendo disciplina e perseverança. Lembrando que o meu corpo é templo do Espírito Santo. Lembrando que o meu corpo é templo do Espírito Santo. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus. amém. Amém. E esse foi o nosso Momento Alegria de hoje, mas não saia daí, porque agora nós vamos de História Bíblica! Olá, Nova Kids! Que alegria estar com você em mais uma história. E olha, lembre-se que todas as nossas histórias vêm diretamente deste livro aqui, que é a Bíblia, a Palavra de Deus. Quantos por cento verdade? Diz aí pra mim! Isso mesmo, 100% verdade. Então, tudo que você vai ouvir aqui hoje, você pode ter certeza que realmente aconteceu, porque veio deste livro aqui. Isso aí. E aqui na história bíblica você já sabe, a gente tem quantas regras, hein? 3 regras que são super fáceis de cumprir. Então, você repete aí junto comigo, vai. Sentar educadamente, prestar atenção e fazer silêncio. Então, já fala para todo mundo que está aí pertinho de você para sentar educadamente, prestar atenção e fazer, ó, silêncio. Preparado? E na história de hoje, Nova Kids, está sensacional, porque Jesus está contando mais uma vez uma parábola. Porque quando Jesus ele queria ensinar uma coisa de forma simples, ele contava uma parábola, não é mesmo? Então agora ele está com os seus discípulos contando uma parábola, porque Jesus ele vai ser crucificado, ele vai ressuscitar e ele vai lá para o céu ficar com o Pai. Mas Jesus ele vai voltar. Então agora Jesus estava querendo ensinar para os seus discípulos que eles precisavam estar preparados para a sua vinda. Repita depois de mim. Eu preciso estar preparado para a vinda de Jesus. E era isso que Jesus queria ensinar para os seus discípulos. Por isso ele começou a contar a seguinte parábola. Ele disse que o reino dos céus eram como 10 virgens. Olha nossas virgens aqui, todas elas. E eram como 10 virgens que pegaram suas lamparinas. E essas são as lamparinas que eram aproximadamente como era naquela época. E como elas funcionavam? Aqui dentro ficava um azeite, um óleo, o qual sempre tinha que estar cheio para poder o fogo continuar aceso. Quando o óleo acabava, o fogo apagava. Então sempre elas tinham que manter um óleo ali. Jesus estava comparando aquela parábola com um casamento judeu. Porque naquela época o casamento judeu funcionava assim. A noiva ia lá para onde ia acontecer o banquete nupcial. Então ela ficava lá com as suas damas, que eram as virgens. E todas elas tinham que ter as suas lamparinas. Porque quando o noivo era anunciado, todas elas corriam para a beira do caminho, aonde estava direcionando a casa, onde iria ter o banquete nupcial. Então elas formavam um caminho iluminado para o noivo passar. Essa era a função daquelas 10 virgens. Então o Senhor continuou a contar a história. Disse que aquelas 10 virgens estavam ali com as suas lamparinas, esperando a chegada do noivo. Só que aí começou já fica tarde da noite, e o noivo não chegava, e elas começaram simplesmente a dormir. Começou a dar 8 horas da noite, algumas já estavam pegando no sono, 9 horas da noite, elas já estavam, dormindo, 10 horas, elas já estavam quase adormecendo, 10h30, todas as virgens estavam dormindo. Só que aí, quando deu meia-noite, elas acordaram no pulo, porque alguém começou a gritar: lá vem o noivo está chegando. Então elas começaram a acordar desesperadas para se preparar para a chegada do noivo. Elas não podiam estar dormindo quando o noivo chegasse, não é mesmo? Então elas começaram a se preparar ali e começaram a ver se tinha óleo nas suas lamparinas. E Jesus diz que 5 virgens eram prudentes. Sabe por quê, Nova Kids? Porque elas trouxeram o óleo para repor, para que o fogo não apagasse. Só que tinham 5 virgens
imprudentes, que não pensaram nisso. Na verdade, elas não se prepararam para a vinda do noivo. Então, olha só o que aconteceu. Simplesmente, o fogo da lamparina daquelas virgens começou a se apagar. E aí elas não tinham óleo para repor. E elas começaram a ficar desesperadas, porque agora, como que elas iam acender novamente as suas lamparinas sem o óleo? Elas não iam conseguir. E elas não podiam estar com as lamparinas apagadas quando o noivo chegasse, não é mesmo? Como é que elas iam fazer o caminho iluminado? Não ia ter. Então, elas foram desesperadamente pedir ajuda lá das 5 virgens prudentes. Elas disseram, olha, por favor, nos dê um pouco do seu óleo para que a gente coloque nas nossas lamparinas. Mas as 5 virgens não deram. Mas não foi por egoísmo, não. Sabe por quê? Elas se prepararam para a vinda do noivo. Elas pensaram que existia a possibilidade dele demorar e de o óleo faltar. Então, elas se programaram e trouxeram exatamente o que elas precisavam. Não dava para ela dividir com as outras. Então, elas disseram, olha, vão comprar óleo. Vão comprar óleo enquanto o noivo não chega. Então, aquelas 5 virgens saíram de lá e foram comprar óleo para suas lamparinas. Mas enquanto elas estavam fora, adivinha, quem chegou? Exatamente, o noivo. E sabe quem é o noivo nessa história aqui, nessa parábola, Nova Kids? O noivo dessa história é Jesus. Jesus é o noivo que vai voltar e nós precisamos estar prontos para a sua vinda. Quando o noivo chegou e as 5 virgens prudentes estavam ali com as suas lamparinas acesas, o noivo passou por aquele caminho iluminado e foi até em direção à porta da casa onde ia acontecer o banquete. Então ele entrou ali, naquela porta. E a Bíblia fala que aquelas 5 virgens prudentes entraram com Jesus, entraram com o noivo para participar do banquete nupcial. Mas quando a porta foi fechada, sabe quem foi que apareceu? Isso mesmo, as outras 5 virgens imprudentes. Elas apareceram e quando elas viram que a porta estava fechada, elas simplesmente se desesperaram e começaram a bater na porta, dizendo, mestre, por favor, abra a porta para a gente. Mas o noivo apareceu e disse, eu não as conheço. Nova Kids, isso vai acontecer quando Jesus voltar, porque ele vai voltar e você precisa estar preparado. Essas 5 virgens aqui não estavam preparadas para a vinda de Jesus e a porta foi fechada. Quando Jesus voltar, ele vai estar ali, pronto para levar para o banquete aquelas pessoas que estão preparadas. Mas quem não estiver preparado, não vai entrar com Jesus para o banquete. Olha só como Jesus termina essa história. Ele termina a parábola bem assim. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia, nem a hora. Jesus ele vai voltar, Nova Kids, mas ele não diz o dia e a hora, ele só diz como ele vai voltar e que nós devemos estar preparados. O óleo aqui nessa história, sabe o que ele representa? Ele representa o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que entra em nós quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Só assim você vai estar preparado. Então, se você ainda não tem o Espírito Santo de Deus, porque você ainda não entregou a sua vida para Jesus, Nova Kids, você precisa fazer isso o mais rápido possível. Reconhecer que Jesus, ele é o Senhor e o Salvador da sua vida. E assim, e dessa forma, o Espírito Santo de Deus vai morar no seu coração. E você vai estar preparado para a vinda de Jesus. Então, não perca tempo, Nova Kids. Jesus está voltando e você precisa estar preparado. Mas a história não terminou por aí não, Nova Kids. Jesus continuou e com mais uma parábola. Lá em Lucas 12, diz bem assim, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Imagine só. Jesus estava explicando para os discípulos que eles precisavam estar atentos, preparados, esperando a sua volta. Mas também queria que os discípulos entendessem como eles deveriam estar esperando.
E eles deveriam estar esperando como? Trabalhando. Então, você vai repetir comigo agora. Eu preciso estar trabalhando quando Jesus voltar. Isso aí. Jesus queria que eles entendessem que precisavam estar trabalhando. Então, ele contou essa parábola que diz assim, ó. Havia um homem, e o reino de Deus é como esse homem, poderoso, fortão, homem de negócios, entendeu? Olha só, um homem de negócios, que um dia precisou fazer uma viagem. E aí ele pensou assim, eu não posso deixar os meus bens aqui de qualquer jeito. Então resolveu confiar os seus bens a 3 servos que ele considerava. Então ele chamou o primeiro, chamou aqui o segundo servo e o terceiro, e decidiu ali como ele iria distribuir os bens para cada um. Então, chamando o primeiro, ele falou assim, meu servo, eu vou confiar a você 5 talentos. Lá, os discípulos entenderam esses talentos como dinheiro, mas eu queria que você pensasse comigo aqui que esses talentos são talentos mesmo. Imagina só, Deus deu para você uma mente brilhante. E o que você tem feito com essa mente brilhante? Espero que você esteja usando ela para decorar os seus versículos. Só isso já é uma grande coisa para o Senhor, sabia? Já é um trabalho que você presta para o Senhor, decorando os versículos e também se preparando para a volta dele. Outra coisa que você pode considerar como esses talentos aqui, ó, é, por exemplo, assim, na escola. Você é bom em que matéria? Em matemática? Em português? Em história? Eu tenho certeza que você é bom em alguma coisa fantástica, seja em trabalhos manuais, ou em alguma matéria da escola, ou algum esporte, quem sabe. E isso é um talento. E Jesus queria ensinar para aqueles discípulos que tudo que ele nos dá na mão é importante e deve ser usado para a honra e glória do nome dele. Então, voltando aqui para a parábola, olha o que o chefe falou. Falou para o segundo assim, meu servo, eu vou dar para você administrar 2 talentos para mim. Você vai administrar 2 talentos e vai trabalhar com eles. Aí o terceiro foi chamado e ele disse assim, olha, para você, meu servo, eu vou dar 1 talento. Que foi? Você achou injusto? Não acho injusto não. Sabe por quê? Jesus disse que a cada um foi dado conforme a sua capacidade. Então você não precisa ficar triste porque você não tem uma voz para você ser um cantor, um popstar. Você não precisa disso. Deus escolheu o talento e os talentos certos para você. Você não é menos importante porque não tem aquele ou aquele outro talento. Você entendeu? Tudo que Deus deu para você, toda a capacidade que você tem é para a honra e glória dele. Aí, o nosso Senhor aqui subiu no seu cavalinho e foi fazer a sua viagem. Então, os servos ficaram assim. A Bíblia fala que os servos logo, imediatamente, foram procurar fazer alguma coisa com esses talentos. O primeiro servo, você lembra? Ele ganhou quantos talentos? 5 talentos. Então, ele ganhou esses 5 talentos e pensou assim, o meu Senhor é fortudo, o meu Senhor é poderoso, ele até colhe onde não planta, eu tenho que fazer alguma coisa com esses talentos que ele me deu. Então, ele resolveu investir os talentos, trabalhar esses talentos para poder ter mais. E foi o que ele fez. Olha só, eu não sei o que exatamente ele fez, eu só sei que a Bíblia fala que, olha só, ele dobrou a quantidade de talentos que o Senhor tinha dado para ele. Então, olha só, se ele tinha 5, agora ele tem 10 talentos, muito bem. E aí, ele continuou a trabalhar para o seu Senhor com os talentos que ele tinha. O segundo servo, você lembra quantos talentos o segundo servo recebeu? 2 talentos. E esses 2 talentos fizeram ele pensar assim, o meu Senhor é poderoso, é fortão, ele até colhe onde não planta. Eu não vou ficar com esses talentos assim, sem fazer nada. Eu vou ganhar mais talentos para o meu Senhor. E foi o que ele fez. Ele investiu, trabalhou. E olha só,
ele também dobrou os seus talentos. Uau, hein, Nova Kids? Você viu só? Deus te dá a capacidade de ter um talento, mas você também pode desenvolver esse talento e ele ficar grandão, ou até você aprender coisas novas e conseguir outros talentos, contanto que tudo seja para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. O que será que o terceiro servo fez, hein? Lembra quantos talentos o terceiro servo recebeu? Recebeu um talento. Aí ele pensou assim, o meu Senhor é fortão, poderoso, ele até colhe onde não planta. Eu acho que eu não vou fazer nada com esse talento, porque se eu perder esse talento, ele vai me matar. Ficou com medo. E Jesus disse que este servo enterrou o talento que recebeu do seu Senhor. Essa não é a vontade de Deus para você. Deus te deu muitas capacidades, muitas habilidades, mas deixar isso para lá, deixar de trabalhar para o Senhor, enterrar o seu talento, isso entristece o coração de Deus, hein? Olha só o que aconteceu quando o Senhor resolveu voltar. Ah, porque ele vai voltar. E ele voltou, olha só, todo bonitão, voltou mais bonito do que foi, né? Fortão aqui. E aí ele chegou e mandou chamar os seus servos para saber o que eles tinham feito com os talentos que tinham recebido. Então, chamou ali o primeiro servo, e o primeiro servo se apresentou. Você lembra quantos talentos agora o primeiro servo ganhou? Peraí, ele tinha ganho 5 talentos. Agora ele tem 10. E aí ele se apresentou. E, meu Senhor, tu me deste 5 talentos e agora eu tenho 10 e são para ti. Olha só, imagina a felicidade do Senhor. Olhou para ele e disse, servo bom e fiel. Agora olha o que eu tenho para você. Venha e participe comigo desse banquete. Você foi fiel no pouco e sobre o muito eu quero colocar você. Viu, Nova Kids? Vale a pena trabalhar para o Senhor. Aí o Senhor chamou o segundo servo. Quantos talentos o segundo servo tinha recebido mesmo? Isso aí, 2 talentos. Mas agora ele tinha 4. Então ele chegou e falou assim para o seu senhor, meu senhor, tu me deste 2 talentos e agora eu tenho 4 e são teus. Ah, servo bom e fiel. Deixa eu até descer do meu cavalo aqui. Servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e sobre o muito eu também quero te colocar. Vem, participe conosco desse banquete. Ai, que felicidade eles estavam, né? Mas ainda falta o terceiro servo. Então o terceiro servo chegou assim, né? Tremendo nas bases. E aí, meu senhor, eu sei que tu és assim, grandão, fortão, poderoso, tu colhe até onde não planta, e aí eu fiquei com medo de perder o único talento que tu me deu, então eu enterrei. O que será que ele falou? Ele ficou triste. Então, sabe o que foi que ele disse para o servo? Servo mau, eu te dei um talento, aquilo que você tinha capacidade de administrar e nem isso você fez. Aí, o Senhor avisou aos seus outros servos que fizessem uma coisa. Pegassem o talento que ele tinha recebido e dessem àquele que tinha ganhado mais. Você lembra? O primeiro que tinha ganhado 5 talentos e aí agora tem 10? Ele ia receber o outro talento. Está vendo só, Nova Kids? É assim que Jesus quer que você seja. Que você transborde da graça dele e de tudo que ele tem para você. E para fazer de você, ele quer que você transborde bênção para as outras pessoas, trabalhando para a honra e glória do nome dele. Mas agora esse servo não tem mais nada. O que vai ser dele? Olha o que o Senhor disse. Você foi um servo mau. Agora, você vai para o lago de fogo, aonde há choro e ranger de dentes. Enquanto os outros vão aqui desfrutar do banquete e da alegria que eu preparei para eles. Nova Kids. O Senhor quer encontrar você trabalhando.
Você deve entender, Jesus queria que os discípulos entendessem e quer que nós entendamos que aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador é o primeiro passo. Depois, a gente precisa estar trabalhando para Ele, dar frutos para Ele. É isso que diz a palavra de Deus. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês nunca será em vão. Então, por mais que o diabo tente fazer você pensar que essa obra é difícil demais e que você tem coisas mais divertidas para fazer, não acredite, porque o seu trabalho nunca será em vão. Deus quer que você esteja preparado e quer encontrar você trabalhando. Mas a história ainda não acabou. Sabe por quê? Jesus estava falando com os seus discípulos no seu último sermão aqui na terra. E nesse sermão, depois de explicar essas coisas para os discípulos, Jesus estava falando também sobre a sua volta. Os sinais da sua volta. Ele não disse dia e hora que ele voltaria, até porque não precisa. Nós só precisamos estar preparados e trabalhando, você entendeu? Mas ele deu boas pistas de quando estaria bem perto disso acontecer. Você está ligado nas coisas que estão acontecendo hoje ao seu redor? Você tem visto os jornais? Você tem visto a televisão? Cada um desses sinais já está acontecendo agora. Quer ver? E agora, Nova Kids, Jesus estava falando para os seus discípulos quais seriam os sinais de quando ele estivesse próximo de vir aqui para a terra novamente. E agora, o primeiro sinal que ele deu foi que haveriam falsos profetas, pessoas que se diriam líderes da igreja, pastores, religiosos que diriam que, olha, falam a verdade, mas na verdade eles enganam o povo. Jesus disse que muitos viriam como lobo em pele de ovelha. Como você pode ver aqui hoje acontecendo isso. Falsos líderes, falsos profetas pregando o que não está aqui nessa palavra, o que não está na Bíblia, o que eles estão falando e fazendo não diz o que não é verdade, porque não está aqui. Jesus já disse como deveria ser, como os nossos líderes devem agir, como eles devem ensinar o seu povo. Mas muitas pessoas são enganadas por ele. Sabe por quê? Porque não leem a Bíblia, Nova Kids. Porque eles não prestam atenção no que Jesus já disse que ia acontecer e como seria isso. As pessoas, elas se deixam enganar porque elas não estudam a palavra de Deus. Então, não seja como essas pessoas. Não se deixe enganar. Jesus disse que ele irá voltar e a forma como ele vai voltar. Olha só o que Jesus diz. Como será a sua vinda? Ele diz bem assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e glória. Jesus, ele fala como ele vai vir. Então não acredite quando alguém disser, eu sou Cristo. Ou então, olha, segue fulano porque fulano é Cristo. Não, Jesus disse que ele vai voltar sobre as nuvens com poder e glória. E todo mundo vai ver. Todo olho verá quando Jesus vier. Ele fala como ele vai vir, mas ele não diz quando ele virá. Então você precisa estar preparado, porque Jesus está voltando. O outro sinal que Jesus falou foi sobre guerras e rumores de guerras. E você já deve ter ouvido falar em muitas guerras que acontecem há muito tempo, mas isso não para e nem vai diminuir, só aumenta. Quando não são guerras, grandes guerras, são conflitos no próprio país, as pessoas ali brigando umas com as outras sem se entender. Era isso que Jesus estava falando e é isso que está acontecendo. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando. Outro sinal da vinda de Jesus é que no mundo teria fome. Fome e terremotos. E hoje, Nova Kids, no mundo, atualmente, 11 pessoas morrem de fome a cada 1 minuto.
Isso é muita gente, mas isso seria um sinal de que Jesus estava próximo de chegar. Estava próximo à vinda de Jesus, e isso está acontecendo hoje. Pessoas passando necessidade, passando fome, porque era um sinal. Outro era que haveriam terremotos e catástrofes naturais, porque a terra estaria gemendo de dores, clamando pela vinda de Jesus. E isso está acontecendo hoje, Nova Kids, porque Jesus está voltando. A igreja tem sido perseguida. Eu sei que agora a gente tem o direito e o privilégio de adorar o nosso Senhor, de ir para a igreja, de poder ter a nossa Bíblia em casa, fazer a nossa meditação livremente. Mas em muitos países isso não é possível. Em alguns lugares a Bíblia é um livro proibido. E em alguns lugares cristãos estão sendo mortos assim, porque não querem negar o nome de Jesus. Você já imaginou? A nossa cidade aqui em Manaus tem 2 milhões de pessoas, mais ou menos. Mas mais de 300 milhões de pessoas já morreram em nome do Senhor Jesus. Jesus está voltando. Outro sinal, Nova Kids, da vinda de Jesus é que o amor de muitos esfriará. Significa que as pessoas não vão mais se importar com a necessidade do outro, que elas vão olhar as pessoas passando necessidade e não vão querer ajudar. Jesus diz que nós devemos, Nova Kids, amar o nosso próximo, que nós devemos ajudar o nosso próximo. Mas as pessoas, hoje em dia, estão cada vez mais frias no amor. Jesus fala que a maldade no mundo ia aumentar tanto que as pessoas não iam mais se importar com o próximo, não iam mais buscar amar o seu próximo. E isso está acontecendo hoje, porque Jesus está voltando. Jesus também falou que quando estivesse perto do fim, os tempos estariam como nos tempos de Noé. E lá, naquele tempo, as pessoas viviam do jeito que elas queriam. Elas comiam, bebiam, se casavam, faziam tudo o que dava na cabeça delas. Mas a verdade é que isso, assim como naquela época, hoje acontece por causa de mentiras que Satanás conta para as pessoas. Essa liberdade falsa que ele prega para as pessoas só faz gerar cada vez mais violências. Todo tipo de violência acontece todos os dias com várias pessoas. E isso por causa do aumento da maldade. Nosso Deus fez uma aliança com a humanidade de não destruir a terra mais com água. Mas ele nunca disse que essa terra má nunca seria destruída. Jesus está voltando, Nova Kids, e nós precisamos estar atentos, muito ligados em todos esses sinais que estão acontecendo e estão ficando cada vez mais fortes, mais intensos. Jesus quer que você, criança, não se deixe enganar. Chama seus pais agora. Deus quer que você, papai, você, mamãe, não se deixe enganar pelas mentiras de Satanás. E essas mentiras que ele vem contando nos jornais, nos desenhos animados, nos filmes. Prestem atenção, porque os sinais estão aí, estampados em todo lugar. Os sinais de que Satanás está tentando nos enganar e fazer todo mundo de palhaço. Mas tem um jeito de a gente não ser palhaço. É estudando e praticando a Bíblia, que é a palavra de Deus, que abre os nossos olhos e nos deixa preparados para a volta de Jesus. Nós estamos preparados, estamos esperando com muita vontade a volta de Jesus. E eu espero que você também esteja. E eu espero que a gente vá junto para esse céu maravilhoso que o Senhor tem preparado para nós. Deus abençoe você. Até semana que vem.